E aí, pessoal, voltamos com mais um conteúdo. Deu para entender um pouquinho desse mundinho de RH e DP? Eu quero pedir desculpas que a gente está um pouquinho atrasado na programação, mas a gente vai correr para normalizar tudo isso agora. E agora o convidado é uma palestra do Jefferson, que ele é da Metadados, que vai falar um pouquinho sobre o líder que faz a diferença, como as relações humanas podem impulsionar o sucesso organizacional. Então, fiquem com o Jefferson, aproveitem bastante a palestra dele para fazer aquelas anotações e já marca todo mundo no LinkedIn, no Instagram, que a gente reposta, curte, comenta tudo depois, tá bom? Fiquem com o Jefferson, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto. Bom dia a todos. Bom dia, Léo. Queria agradecer muito por essa oportunidade da gente trazer aqui, compartilhar conhecimento com vocês. A confiança me depositada pela Metadados também e a atenção de todos que aqui participam. Eu vou fazer minha autodescrição rapidinho. Eu sou uma pessoa de estatura mediana, pele clara, cabelo e barbas loiro escuro. E eu estou vestindo uma camiseta preta e ao meu fundo eu tenho uma parede branca com uma televisão. Gente, gostaria de trazer para vocês algumas reflexões hoje muito interessantes a respeito daquilo que é o papel da liderança dentro das organizações, e aquilo que nós, líderes de RH, nós que somos profissionais que impulsionam, que influenciam, precisamos considerar no nosso dia a dia. Vou começar trazendo para vocês uma reflexão sobre a gente se sentir desconectado. Essa é uma sensação, de certa forma, comum, né, no nosso dia a dia. Trago um exemplo para vocês muito prático a respeito da minha condição. Eu, por exemplo, detesto quando eu preciso ver, por vezes, repetidas o mesmo material, o mesmo conteúdo, né, ter que repetir, de repente. Eu detesto ver filme repetido, por exemplo. E essa é uma condição que acaba me trazendo uma sensação de desconexão de uma forma pontual. Só que isso acaba sendo um fator que tem se repetido frequentemente e, consequentemente, as pessoas têm se sentido sem uma sensação de pertencimento. E isso interferindo diretamente no seu engajamento, isso interferindo diretamente na condição de manutenção dessa relação dessa pessoa com a organização. E isso tem um reflexo muito significativo, muito representativo. Vou compartilhar alguns dados aqui para vocês, mas isso acaba interferindo, inclusive, nos nossos talentos. As pessoas que têm ali um potencial acima da média, têm uma performance acima da média, e isso acaba tendo um reflexo significativo demais para as organizações. Aqui alguns dados, gente, de algumas pesquisas que referenciam o quanto isso tem sido repetitivo. 79% dos colaboradores mencionam a falta de reconhecimento do seu trabalho. 57% delas 57% das pessoas citam problemas com a liderança. E outros 67% relatam também ser afetados por estresse no trabalho. Isso, na realidade, Brasil. São 3 pesquisas diferentes que trazem um referencial interessante para que a gente consiga compreender o quanto esse sentimento, né, acaba afetando, e isso interfere tanto no engajamento como no nosso potencial, muitas vezes isso influenciar em evasão, em rotatividade. Por esse motivo, gente, é muito, muito importante que a gente dê uma atenção especial para fatores que vão fazer com que as pessoas tenham, né, uma sensação de pertencimento mais referencial. E o pertencimento é uma condição enraizada na nossa natureza. Nós, como seres humanos, temos a necessidade de pertencer, nós temos a necessidade, não no âmbito racional, mas no âmbito emocional, e isso acaba interferindo nas nossas relações diárias. À medida que a gente tem essa percepção de que
nós estamos incluídos, inseridos num determinado grupo, isso interfere diretamente na nossa capacidade de conexão e de pertencimento com algo maior, com algo mais representativo do que simplesmente uma atividade que eu esteja executando no dia a dia. Por esse motivo, a gente precisa ter um olhar muito grande para o compartilhamento. O compartilhamento de ideais, o compartilhamento de valores, o compartilhamento de sensações, inclusive, precisa ser um fator que esteja inerente dentro da realidade das nossas organizações. E aqui eu vou trazer um exemplo muito importante do quanto, muito lúdico, inclusive, do quanto essa condição de compartilhamento ela tem a possibilidade de gerar confiança. Quando nós estamos, por exemplo, em uma viagem, digamos que a gente esteja num país diferente, eu estou na Europa, por exemplo, e eu encontro um brasileiro por lá, eu encontro uma outra pessoa da mesma nação, da qual, de repente, eu não tenha nenhum tipo de interação no sentido de ter uma comunicação direta com essa pessoa, eu não fiz uma validação, por exemplo, se ela crê nas mesmas questões que eu não fiz, por exemplo, a validação se ela tem a mesma visão política que eu, ou qualquer outra questão, eu não busquei muitas conexões nesse aspecto. Talvez isso seja suficiente para que eu possa confiar nessa pessoa ao ponto de deixar a mala com ela, por exemplo, para ir resolver alguma coisa ali próximo. O simples fato de eu encontrar algo similar nessa pessoa faz com que eu me conecte com ela e gere uma sensação de confiança. Quem dirá quando nós compartilhamos de ordem mais profunda, como, por exemplo, o nosso dia a dia, ali onde eu estou compartilhando de sentimentos, eu estou compartilhando de valores, eu estou compartilhando de algo mais representativo quando se trata da minha essência como ser humano. E essa condição de estarmos protegidos nos gera a capacidade de estarmos mais aptos para desenvolvimento. Essa imagem aqui representa um cenário de uma tribo, né, de uma condição na qual a gente está falando de um ambiente primitivo, e ela retrata uma condição aqui da qual Simon Sinek fala dentro de um dos seus vídeos e também dentro do seu livro Comece pelo Porquê, a respeito de uma condição em que nós estamos em uma zona de perigo. Todos eles ali estão realmente suscetíveis ao frio, estão suscetíveis aos animais perigosos, estão suscetíveis a uma série de fatores que fazem com que eles estejam sempre alerta. E à medida em que eles conseguem viver de forma coletiva, ou seja, uma pessoa está para cuidar de outra, eles conseguem executar atividades que representam a sua autopreservação, seja para procriar, seja para se alimentar, seja para dormir, seja para ter um movimento ali de um mínimo de conforto. E se a gente trouxer isso para uma realidade atual? Dentro das nossas organizações, nós temos um cenário em que a gente tem uma zona de perigo, né? Mercado, nós temos toda uma condição financeira, nós temos a concorrência, nós temos uma série de fatores macroeconômicos e às vezes microeconômicos também interferindo diretamente na realidade da nossa organização. E por meio dessa condição, isso nos gera uma sensação de autopreservação. Nosso medo, a nossa insegurança, ela é natural, ela é inerente da nossa condição humana, e isso nos impede muitas vezes de que a gente possa estabelecer uma relação de desenvolvimento. Então, todas as vezes que alguém, um líder, por exemplo,
nos proporciona uma condição de segurança, nós temos então a capacidade de nos desenvolvermos, de dedicarmos um tempo para que nós possamos construir algo que vai representar não necessariamente um resultado imediato, e às vezes até imediato, mas que vai construir algo maior para um futuro. E eu trago um exemplo de um mesmo TED Talk que eu uso como referência para essa fala que eu trouxe agora, sobre uma comissária de bordo. Sinek comenta sobre uma situação em que uma comissária de bordo aborda ali um determinado cliente que estava fazendo algo que não estava de acordo. E ele questiona sobre o comportamento dela. Por que ela foi arredia? Por que ela foi ríspida com esse profissional? E a resposta dela prontamente foi: porque eu estou respeitando regras. E se eu não respeitar essas regras, eu serei demitida. O quanto isso tem nos preservado e nos impedido, talvez, de tomar ações que sejam mais autônomas e, consequentemente, mais construtivas, considerando esse cenário. Quando eu me sinto cuidado, quando eu me sinto preservado e eu me sinto numa condição em que eu posso arriscar, quem sabe as minhas atitudes sejam mais interessantes para um contexto maior, principalmente para o meu desenvolvimento. Gente, deixa eu só trazer para um contexto aqui. Produção, ajustou aqui. Ou não? Ainda não? Ok. Então, gente, no contexto em que nós tratamos a respeito desse cenário de desenvolvimento, é o líder quem cria o ambiente onde a transformação acontece. É super importante a gente lembrar que essa condição está nas mãos daquele que conduz os times. E essa movimentação ela precisa acontecer de forma consistente, são atitudes diárias, são condições, às vezes pequenas, que fazem com que esse cenário seja ajustado para um contexto de desenvolvimento, para um contexto de melhores entregas e mais performance dos nossos times. E para que isso seja desenvolvido dentro dos nossos ambientes organizacionais, eu trago uma reflexão aqui sobre algo que é muito sutil, mas que me pegou principalmente quando eu estava assistindo um TED Talk também da Celeste Riddle, que fala sobre escutar, sobre estar presente. Muitas vezes a gente tem trocas e tem um ambiente tão frenético, né, de uma série de transições e movimentações acontecendo simultaneamente, que a gente tem dificuldade de parar para escutar. A gente tem dificuldade de parar para tentar interpretar o que essa pessoa está colocando para a gente através daquela condição. E o simples fato de eu parar tudo que eu estou fazendo para que eu possa, então, numa reunião ali, numa conversa de 1 para 1, numa conversa de desenvolvimento, eu entender, interpretar esse cenário que está sendo colocado por esse meu profissional, eu acabo tendo uma capacidade de desenvolver uma conversa muito mais construtiva, muito mais interessante. Então, é muito importante nesses momentos a gente parar o que está fazendo para entender, para interpretar o que essa pessoa está tentando nos dizer, o que essa pessoa está tentando nos trazer por meio de uma conversa. E, consequentemente, isso vai dar muito potencial para que eu desafie e cuide simultaneamente. Uma vez que eu tenho uma visão mais empática e eu consigo compreender as necessidades, os anseios, os medos e as aspirações desses profissionais dos quais eu estou interagindo, eu consigo, consequentemente, ser empático de uma forma na qual eu também deposito uma franqueza. Aqui eu trago uma referência da Kim Scott, o livro Empatia Assertiva, do qual ela fala exatamente sobre essa perspectiva, de que nós precisamos constantemente desafiar os nossos colaboradores, as pessoas das quais estão envolvidas ali conosco, ao mesmo tempo, ao passo que nós respeitamos
todas as limitações e condições que essa pessoa eventualmente nos transparece, nos comunica. E essa condição vai fazer com que a gente siga crescendo de uma forma a qual as potencialidades elas estão acima das falhas ou das questões que precisam ser desenvolvidas dentro da realidade dos nossos profissionais. E o mais importante de tudo, acreditar nas pessoas. Simon Sinek também fala que grandes líderes estão dispostos a sacrifícios porque acreditam que as pessoas vão fazer o mesmo por eles. E essa é uma condição muito importante. Se eu tenho a perspectiva de extrair o melhor das pessoas, consequentemente, a minha mentalidade vai ser estabelecer sempre um vínculo ali de lealdade com os meus profissionais. Se eu participo de uma condição na qual eu sei que essa pessoa vai desenvolver o seu melhor no seu dia a dia, isso tem a capacidade de gerar compromissos em uma ordem a qual a gente nem imagina da qual consegue fazer. Ele cita, inclusive, um caso de uma empresa em que eles estabelecem empregabilidade vitalícia. Ou seja, eu tenho estabilidade, né, dentro da minha estrutura organizacional, da qual o desempenho nunca vai ser um fator que vai me limitar. E aí, esse desafio realmente é muito difícil da gente conseguir colocar em prática, até porque a gente sabe que existe todo um contexto, né, que nos exige nesse aspecto. Mas isso com certeza faz com que as pessoas que trabalhem nesse local se dediquem, se esforcem mais do que a média para conseguir chegar nos seus resultados. O verdadeiro ROI está nas relações humanas. Nós que somos da área de RH, nós entendemos isso de uma forma muito consistente e isso precisa ser uma preservação da nossa parte para que a gente consiga cada vez mais buscar essa condição. E isso começa já. Eu sei que tem uma série de pessoas trazendo uma série de conteúdos bacanas para vocês aqui, estratégias, questões que são conteúdos até técnicos e práticos para que a gente possa colocar isso no seu dia a dia. E eu gostaria muito de incentivar vocês a terem justamente essa visão, né, direcionada para que a gente consiga sempre direcionar os líderes para esse contexto. Uma vez que todo o investimento que é feito para que essa condição aconteça, que nossas relações sejam humanizadas no dia a dia, tem um grande potencial de retorno. Até porque, uma vez que um profissional que está comigo, ele cresce, ele se desenvolve pessoalmente e profissionalmente, o principal interessado nessa condição dele sou eu. Sou eu enquanto empregador, sou eu enquanto líder, sou eu enquanto profissional que o conduz no seu dia a dia. Eu trago aqui mais alguns dados que também são de uma pesquisa da Gallup aqui, a respeito do quanto líderes engajados têm representado resultados nas organizações pelas quais eles passam. Ao ponto que as equipes que têm líderes engajados representam 59% menos rotatividade e são 21% mais lucrativas. Que a gente se aproprie dessas condições e comece justamente a trabalhar algumas iniciativas importantes para esse desenvolvimento da nossa liderança. Por que não começarmos a trabalhar por uma perspectiva em que a gente metrifica a quantidade de elogios? A gente começa a controlar a quantidade de pessoas que têm dado feedback, a quantidade de pessoas que têm recebido feedback e, consequentemente, estimular cada vez mais essa troca, essa interação humana como referência dentro das nossas organizações. Grandes líderes nunca sacrificariam pessoas em prol de números. Eles prefeririam sacrificar os números para salvar as pessoas. Obrigado.